Olá, alunos! Estamos aqui mais uma vez para iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Vamos ver quais são os assuntos de hoje. Eixo: produção de textos escritos. Conteúdos: mecanismos de coesão textual, coesão por substituição, coesão por elipse e coesão por conjunção. Habilidade: empregar elementos de coesão para estruturar o texto e garantir-lhe continuidade e progressão. Está na hora de estudar. Bom, então, dando continuidade no nosso assunto, nós hoje vamos ver os mecanismos de coesão textual. Não são apenas esses três mecanismos, nós possuímos outros, mas nós vamos ver hoje apenas três tipos. Temos a coesão por elipse e a coesão por conjunção. Então vamos observar cada um dos três. O que seria a coesão por substituição? Ela ocorre quando utilizamos palavras ou expressões que substituem termos já utilizados anteriormente. Se nós lembrarmos da nossa aula anterior, nós vamos lembrar que esse termo ele é chamado de referente. Então nós temos um referente e, para não ficar repetindo esse referente na oração, nós utilizamos outras palavras ou expressões que vão se referir a essa palavra que foi usada antes. Vamos ver um exemplo aqui no quadro. O professor advertiu os alunos por causa da bagunça. Se isso acontecesse novamente, eles seriam suspensos. Vamos então ver o que seria esse referente nessa nossa oração. A palavra os alunos, que vocês estão vendo aqui, e temos a palavra bagunça também. Uma está em laranja, outra está em verde. Então, o professor advertiu os alunos. Para não ficar repetindo esse termo alunos, nós usamos a expressão eles, o pronome eles. Então, o professor advertiu os alunos. Se os alunos continuassem com a bagunça, os alunos seriam suspensos, eles seriam suspensos. Então, nós temos aqui, o nosso referente é os alunos. Eles é uma palavra que foi usada para se referir aos alunos sem repetir o mesmo termo. Então, aqui nós usamos a coesão por substituição. Utilizamos um pronome, eles, para substituir um substantivo, alunos. E a mesma coisa aconteceu nessa segunda parte da oração, onde está em verde. Nós temos aqui a palavra bagunça, os alunos fizeram bagunça. Se isso, ou seja, se a bagunça acontecesse novamente, eles seriam suspensos. Então aqui nós temos bagunça, também é o nosso referente. E depois nós utilizamos um outro pronome, um pronome demonstrativo, isso, para se referir ao termo bagunça sem precisar repetir a palavra. Ou seja, se não houvesse a substituição de palavras, o texto ficaria assim: o professor advertiu os alunos por causa da bagunça. Se a bagunça acontecesse novamente, os alunos seriam suspensos. Ou seja, nós temos aqui um exemplo de frase em que as palavras ficam sendo repetidas, porque nós não usamos a coesão por substituição. Nós simplesmente ficamos repetindo palavras. Isso torna um texto mais inchado, torna o texto repetitivo, cansativo de ser lido. Enquanto que quando a gente usa a coesão por substituição, nós temos um texto mais enxuto, um texto menos cansativo. Ficamos substituindo as palavras. Lógico que você, em algum momento, vai ter que repetir alguma delas.
mas nós temos a condição de trocar esse referente, né, que foi citado anteriormente, por outras expressões, que podem ser pronomes, podem ser substantivos, podem ser outras expressões que vão fazer referência àquele termo, sem ficar repetindo muito a expressão. Vamos ver então agora o nosso próximo modelo, o nosso próximo tipo de coesão, que no nosso caso aqui vai ser a coesão por elipse. Ocorre quando omitimos uma ou mais palavras do texto, porém essas palavras ficam subentendidas. Omitir é o mesmo que tirar a palavra do texto. Nós não colocamos essa palavra. Então nós tiramos a palavra e deixamos ela subentendida no texto. Você consegue entender que aquela palavra está ali, mas ela não aparece. Isso que é elipse. Você tira a palavra e ela não aparece no texto. Vamos então ver o nosso exemplo. Roberta estuda para a prova e simultaneamente ouve música no celular. O nome Roberta, ele foi omitido, mas fica subentendido na frase. Caso a elipse não fosse utilizada, o texto ficaria assim: Roberta estuda para a prova e, simultaneamente, Roberta ouve música no celular. Porque aqui nós temos duas situações. Na primeira, a Roberta, ela estuda para a prova. E a Roberta também ouve música no celular. Ela faz duas ações. Como é a mesma pessoa que faz as duas ações, para você não ficar repetindo sempre o nome Roberta, você coloca esse referente uma única vez, que é como nós temos aqui na primeira oração, e todas as vezes em que ela for repetir alguma ação, você só faz dizer qual é a ação que ela faz, sem precisar repetir o nome dela. Ou seja, Roberta estuda para a prova, ouve música no celular, lê um livro, limpa a casa. Ou seja, a Roberta, ela faz todas essas ações e ela não precisa ficar sendo repetido. Roberta estuda para a prova, Roberta ouve música, Roberta lê um livro, Roberta limpa a casa. Então, para isso, a gente usa a coesão por elipse. Omite-se o nome Roberta, que é quem faz todas as ações. Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos supor que eu usasse a seguinte oração: eu fui ao shopping comprar um livro, uma camisa e um sapato. O sujeito da ação aqui sou eu. Se eu não usasse a coesão por elipse, eu teria que ficar repetindo quem foi que fez cada uma dessas ações: de comprar um livro, de comprar uma camisa e de comprar um sapato. Então eu teria que colocar: eu fui ao shopping e eu comprei um livro, eu comprei uma camisa, eu comprei um sapato. A frase ficaria imensa. Então, para evitar isso, nós simplesmente omitimos o referente eu das demais ações que foram realizadas. Então, essa omissão torna a frase mais enxuta e mantém o entendimento da mesma frase. Bom, então agora vamos ver o nosso último item, que é a coesão por conjunção. Utilizam-se conjunções para relacionar termos ou orações de um texto. Aqui nós temos duas palavras que podem gerar dúvidas: conjunções e
relacionar termos ou orações de um texto. Quer dizer, o que seria isso? Vamos tentar entender melhor. Usando conjunções são as palavras que nós usamos para ligar frases. Por exemplo, nós temos aqui relacionar. Relacionar é exatamente quando você cria uma relação entre uma oração e outra, entre uma palavra e outra. E essa relação nós fazemos por meio de conjunções. Nós temos vários tipos de conjunções. A conjunção mas, porém, né? Vários tipos. Nós vamos ver algumas aqui. Então, vamos ver a primeira frase, nosso primeiro exemplo. Estava doente, não fui à escola, tinha prova nesse dia. No caso aqui, eu tenho 3 orações. A primeira oração, estava doente. A segunda oração, não fui à escola. E a terceira oração, tinha prova nesse dia. Então, para nós montarmos esse nosso texto, nós tivemos que fazer 3 orações separadas. Estava doente, é a primeira, não fui à escola, a segunda, e tinha prova nesse dia, a terceira. Usando as conjunções, nós vamos ter uma frase mais enxuta e que vai manter a sua coerência, vai continuar mantendo o texto claro, um texto que a gente consiga entender. Então, sem o uso de conjunções, tivemos que elaborar 3 frases separadas para dar uma informação. Ou seja, para dar apenas uma informação, eu utilizei 3 frases. Utilizando as conjunções, teríamos: como estava doente, não fui à escola, embora tivesse prova nesse dia. Ou seja, nesse caso dessa frase que nós utilizamos agora, nós mantivemos as 3 frases, as 3 orações que nós usamos anteriormente. Só que, em vez de ficarem 3 orações separadas, nós ajuntamos utilizando as conjunções e transformamos 3 orações separadas em uma oração só, mantendo a mesma mensagem, mantendo a mesma informação que nós estávamos tentando passar antes. Vamos ver mais alguns exemplos de como a gente poderia usar as conjunções. Nós poderíamos ter a seguinte oração: queria sair, choveu. No caso aqui, nós temos 2 orações. A primeira, vamos só trocar a cor. Queria sair é a minha primeira oração. Eu estou dando a informação, queria sair. E aqui eu tenho uma segunda informação, choveu. Ou seja, eu queria sair, só que, como choveu, eu não pude mais sair. Em vez de usar 2 orações, eu poderia fazer o seguinte: queria sair, mas choveu. Ou seja, eu continuo com as 2 orações que eu tinha antes, queria sair e choveu, só que em vez de usar orações separadas, eu utilizei aqui a conjunção mas, indicando algo contrário. Eu queria sair, mas podia usar também porém, queria sair, porém choveu, indicando que eu queria sair, mas não saí mais por causa da chuva. Esse é um outro exemplo de uso das conjunções. Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver aqui. Fui ao shopping comprar
um livro, porém não o encontrei. Bom, aqui nós temos uma oração bem extensa. E essa oração nós temos um exemplo de dois tipos de coesão que nós podemos utilizar. As coesões não precisam ser utilizadas isoladas, separadamente. Eu posso misturar os vários tipos de coesão e usá-las numa mesma oração. Como nesse exemplo que eu coloquei aqui. Vamos ver como é que funcionou. Nesse caso aqui, nós temos: fui ao shopping comprar um livro, porém não o encontrei. Nós utilizamos aqui dois tipos de conjunções. Nós temos aqui porém, que faltou só o acento, porém, e nós temos aqui também a expressão, esse pronome o. Vamos ver o que eles estão fazendo nessa frase. Fui ao shopping comprar um livro. Então nós temos aqui um substantivo livro. Eu fui ao shopping comprar o livro. Porém, no caso aqui eu tenho a conjunção não o encontrei. Ou seja, eu quis comprar o livro, mas como o livro não tinha na livraria, eu não pude comprá-lo. Eu não encontrei o livro. Aqui eu estou usando a conjunção porém. Então eu estou usando uma coesão por conjunção. E se a gente observar essa frase, eu poderia dizer assim: fui ao shopping comprar um livro, porém não encontrei o livro. Para não ficar repetindo a palavra livro, eu fiz a coesão por substituição, utilizando esse pronome o. Porém, não o encontrei, ou seja, não encontrei o livro. Então, nesse exemplo aqui, nós podemos ver que temos dois tipos de coesão. Coesão por conjunção e temos a coesão por substituição. O que a gente pode perceber é que não precisamos utilizar essas coesões separadas. Nós podemos misturar, usar duas coesões ou até mais de dois tipos de coesão ao mesmo tempo. Podemos misturar a coesão por substituição, por elipse e por conjunção, usando as três na mesma oração, desde que seja necessário, desde que a minha oração possa ficar mais clara, mais simples. Bom, então vamos agora fazer um resumo do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos ver os três tipos de coesão. A primeira coesão que nós vamos ver vai ser a coesão por substituição. Então, relembrando, a coesão por substituição, ela ocorre quando utilizamos palavras ou expressões que substituem termos já utilizados anteriormente. Vamos ver um exemplo aqui um outro exemplo de como a gente pode usar a coesão por substituição. Posso colocar aqui: comprei um cachorro. Ele é da raça Doberman. Ou seja, qual foi o elemento aqui que caracteriza a coesão por substituição? Comprei um cachorro. Para não repetir a palavra cachorro, eu substituo pelo pronome ele. Comprei um cachorro. O cachorro é da raça Doberman. Para evitar essa repetição, nós usamos comprei um cachorro. Ele é da raça Doberman.
Vamos ver agora o segundo tipo de coesão, a coesão por elipse. A coesão por elipse, ela ocorre quando omitimos uma ou mais palavras do texto. Porém, essas palavras ficam subentendidas. Só lembrando que omitir é você retirar alguma coisa, não colocar no texto. Vamos ver um exemplo. Vamos colocar aqui, sair para ver um filme. Muito bom. No caso aqui eu poderia ter duas frases. Sair para ver um filme, o filme era muito bom. Para evitar a repetição da palavra filme, nós utilizamos a coesão por elipse. Omitimos a palavra filme e usamos uma frase só. Sair para ver um filme, o filme era muito bom. Para evitar essa repetição, sair para ver um filme muito bom. Aqui, onde ficaria a palavra filme, nós usamos a coesão por elipse. E nós temos aqui o último elemento, que é a coesão por conjunção. Utiliza-se conjunções para relacionar termos ou orações de um texto. Vamos ver um exemplo. Queria ver o jogo, mas fiquei doente. No caso aqui, nós temos a conjunção mais, indicando adversidade. Eu queria ver o jogo, mas como eu fiquei doente, não pude assistir. Então, aqui nós temos o mais, indicando a nossa coesão por conjunção. Bom, então agora vamos ver as nossas considerações finais. Bom, eu espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa para vocês. E só lembrando, sempre revisem os assuntos que nós passamos, os assuntos que nós vamos ver aqui, porque é só a prática que vai trazer a perfeição, né? Se costuma dizer que a prática conduz à perfeição. Então nós vamos, sempre revisem, sempre deem uma olhada, tirem dúvidas, relembrem os assuntos, que vocês vão conseguir ter a oportunidade de lembrar dessas questões, de saber quando utilizá-las na hora que for necessário. Sempre lembrando que isso que nós estamos vendo aqui servirá para vocês sempre terem um texto mais enxuto, um texto mais claro, um texto que não fique confuso para quem estiver lendo. Tá? Então, sempre estudem, relembrem o texto e na próxima aula nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Até lá!